todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem o casamento cristão. Pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é um assunto que diverge um pouquinho. É sobre como eu devo lidar e tratar o meu cônjuge que está fora de casa. Pessoal, assim, tem especialistas que ensinam algumas técnicas, eles dizem que tais técnicas vão reaproximar, né? Aquela técnica de dar o gelo, de ser fria, ou de fazer ele sentir falta, né? Porque aí ele vai correr atrás. Outros já ensinam, né, que você deve tratar muito bem, deve ser generosa, deve ser gentil. A minha opinião e o que eu aconselho tem respaldo bíblico, é baseado na palavra de Deus. Em primeiro lugar, gente, assim, eu não vejo muito sentido em você ser grossa, em você dar o gelo, em você ser fria, em você ficar se fazendo de difícil, né? Caso você queira restaurar o seu casamento. Eu sei que esses comportamentos são comportamentos que alguns especialistas ensinam, né? Que algumas pessoas aconselham, mas eu não vejo muito sentido. Eu vou por outro lado. Eu costumo seguir o que a palavra de Deus fala. Pensa assim, o que Jesus faria no meu lugar? Ou o que Jesus me aconselharia? Então, eu não vejo muita lógica, eu não acho que Jesus aconselharia você dar o troco, você tratar ele como ele te trata, você ser frio, ser indiferente. Eu não vejo que isso combina com Jesus, eu não vejo que isso combina com o cristianismo. E se você quer restaurar o seu casamento, se você quer reconquistar o seu cônjuge, né? Seja você marido, seja você esposa, qual é o sentido de você ficar fazendo, de você ficar tendo esses comportamentos? Não combinam muito. Eu acho que você deve ir pelo lado oposto da situação. Jesus ensinou nos evangelhos, está lá em Mateus 7,12, acho que é Mateus 7,12, se eu não me engano. Ele ensinou sobre a regra de ouro. Ele falou assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Esse versículo, gente, é chamado de a regra de ouro. Esse versículo, ele cabe muito bem nesse contexto da restauração do casamento e de como você deve tratar o seu cônjuge que te abandonou, que está fora de casa. Porque Jesus, ele falava muito que nós devemos tratar os nossos inimigos com amor. Nós devemos tratar o próximo com generosidade. Então, gente, isso aqui também serve para o seu cônjuge que está fora de casa. Mesmo que ele esteja te rejeitando, mesmo que ele esteja te repudiando, sendo frio, sendo fria com você, você não deve tratar ele da mesma forma que ele está te tratando. Você deve fazer o oposto. Isso é o cristianismo. Então, é dessa forma que eu aconselho. Eu aconselho baseado no evangelho e no cristianismo. Os meus conselhos são pautados no que Jesus faria e no que Jesus aconselhou. A minha experiência, por exemplo, gente, no meu deserto foi de tratar o meu marido muito bem. Em nenhum momento do meu deserto, mesmo na época ali no iniciozinho que ele ainda estava frio, né, que eu sofria algum tipo de rejeição, eu nunca tratei meu marido da mesma forma que ele me tratava. Eu sempre tratava ele com generosidade. Quando ele vinha aqui em casa, né, quando a gente se comunicava pelo WhatsApp, por mensagens, eu sempre tratei ele muito bem. Eu servia, eu era generosa quando ele vinha aqui em casa. E isso, gente, era de mim. Isso eu não aprendi com mentora, com mentor ou com vídeos no YouTube. Isso era de mim, porque eu pensava da seguinte forma: gente, se eu quero restaurar o meu casamento, por que eu vou tratar o meu marido com frieza, tratar meu marido mal? Eu recebia conselho, sim, de não abrir as portas para o meu marido, de trocar a fechadura, de não tratar bem, de não ser tão boazinha, mas eu não acatava esses conselhos porque eu não via respaldo no meu evangelho. Porque eu não via isso como algo benéfico para uma pessoa que quer restaurar um casamento. Então, eu fazia o oposto. Eu era generosa, eu tratava bem, eu servia. Eu não ficava correndo atrás do meu marido, pedindo para voltar, bajulando ali, ou falando do nosso relacionamento para ele. Não é esse tipo de coisa que eu estou me referindo. Mas eu estou me referindo a ser generosa, a tratar bem, a servir. Quando ele pedia determinados favores, quando estava ao meu alcance, eu fazia. E esse é o conselho também que eu faço, que eu dou a você, né? Caso seu cônjuge peça algum favor que esteja ao seu alcance e você não vê nada demais em fazer esse favor, faça sim esse favor. Não despreze. Deixa ele ver em você uma pessoa generosa, uma pessoa diferente.
uma pessoa bondosa. E, gente, vai despertar também nesse cônjuge o gatilho da reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? O gatilho da reciprocidade é quando você desperta na pessoa a vontade dela retribuir o bem que você está fazendo. Você está fazendo bem para alguém, vai chegar um momento que essa pessoa vai querer retribuir esse bem que você está fazendo para ela. E isso também se trata com o seu cônjuge. Você está plantando uma sementinha hoje que no tempo certo vai frutificar. O que eu ensino é o amor que constrange. O que é o amor que constrange? Gente, tem pessoas que acham que o amor que constrange é você se declarar para o outro, é você ficar fazendo declarações de amor toda hora, é ficar dando presente, é falar que ama, né, ficar conversando sobre vocês, pedindo para voltar. É aquele amor romântico. Não é o amor romântico. Amor são ações de generosidade. Amor, amar, é um verbo, é servir. Isso que é o amor que constrange. O amor que constrange, quando eu falo, quando eu menciono que você deve praticar o amor que constrange, são atos de serviço, são pequenas ações de bondade, de generosidade com esse cônjuge que está fora de casa. Muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar, né? De estar convivendo ainda com o cônjuge. Tem pessoas que nem sabem mais onde esses cônjuges estão. Tem cônjuges que já estão em outros estados, outros países. Tem pessoas que nem sabem mais o paradeiro desses cônjuges. E você tem a oportunidade de mostrar a sua melhor versão, de servir, de amar. Então faça isso. Não trate mal, não trate com desprezo, não trate com indiferença, não dê um gelo, não seja rude, ríspido. Trate com amor. Eu sei que irão surgir, né, os diversos tipos de conselho, né, gente? Vão surgir conselhos bons, conselhos ruins, vão surgir conselhos falando para você não receber esse cônjuge em casa, né? Para você não tratar bem, para você não ser generosa. Vão servir todos os tipos de conselho, mas você precisa saber, você precisa ter personalidade o suficiente para não acatar esse tipo de conselho e saber muito bem como você deve proceder e como você deve agir com essa pessoa. O evangelho, ele nos ensina, né? Jesus, ele nos ensinava a amar os nossos inimigos. Isso é ser boba? Isso é ser bobo? Isso é fazer papel de boba? Jesus nos aconselhava a fazer isso. Aqui agora, gente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma questão delicada e um pouco polêmico, né? Essa questão aqui, gente, eu vou falar sobre ter intimidade ou não, caso o cônjuge, né, esteja se aproximando de você e queira ter intimidade. Aqui, gente, essa situação, eu costumo falar que há casos e casos. Eu não vou aqui chegar para você e falar que, não aceite, você deve aceitar, você sempre deve aceitar, ou não vou chegar para você e falar que você em nenhuma hipótese deve aceitar. Não, porque há situações e situações. Eu não conheço a sua situação. Quando algumas mulheres vêm me perguntar, vêm tirar essa dúvida comigo, eu sempre analiso a situação delas e respondo para elas baseado na situação que elas me contaram. Tem algumas situações muito complicadas que eu não vou negar. Então, eu aconselho a não aceitar, porque eu não acho prudente, mas são em alguns casos. Porém, tem alguns casos que eu não vejo nada demais, né? Então, cada caso é um caso acerca dessa situação. Há limites na generosidade, no tratamento com o cônjuge? Devo aceitar tudo? Devo acatar tudo? Devo sempre ser generosa em tudo? Se ele pedir um favor, sempre devo aceitar em qualquer tipo de favor? Não, gente. Há limite sim, né? Porque aqui, por exemplo, em alguns casos, né, bem complicados, por exemplo, quando você não vai abrir as portas da sua casa, caso esse cônjuge seja uma pessoa agressiva, né? Por exemplo, chega bêbado na sua casa, começa a te agredir verbalmente, psicologicamente ou até fisicamente. Então, há limite sim de generosidade, há limites no servir e há limite também no contato. Eu não aconselho a você ter convivência com uma pessoa extremamente violenta com você, com seus filhos, que coloca em risco a sua vida, a sua integridade física, a sua e dos seus filhos, que toda hora está te agredindo verbalmente, emocionalmente. Então, há limite sim. Outro caso bastante comum são cônjuges que tentam extorquir o outro, né? Se aproveita da bondade do outro e tenta tirar dinheiro, fica pedindo dinheiro o tempo todo. Você não vai se prejudicar financeiramente em troca desse cônjuge voltar, ou porque você quer restaurar o seu casamento, ou porque você tem que ser generosa o tempo todo com ele, você tem que ser boazinha. É claro que não, gente. Então há limite sim, há um equilíbrio.
Tem pessoas, por exemplo, que eu já vi que elas se atropelam toda financeiramente, elas são extremamente prejudicadas financeiramente, porque elas acham que o tempo todo elas têm que ficar dando dinheiro ali, emprestando dinheiro, elas se embolam. Gente, não façam isso, há um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Para você que está se reaproximando do seu cônjuge, ou que ele quer tentar uma reaproximação, que ele quer ficar frequentando a sua casa, não necessariamente só por causa dos filhos, mas por outros motivos. Ou então, para você que tem o seu cônjuge fora de casa, mas você não sabe como tratar ele, como lidar com ele, né? Seja generosa. Seja uma pessoa bondosa, esteja aberta a servir, a praticar o amor que constrange, né? Eu não estou falando aqui que você tem que ficar correndo atrás dele, bajulando, agradando o tempo todo. Não é isso, gente. Eu não estou falando para você ficar correndo atrás do seu cônjuge. Eu estou ensinando que quando tiver oportunidade de servir, você sirva, você seja generosa, você deixe ele ver em você uma pessoa que tem o brilho do Espírito Santo. Deixe ele ver Deus em você, não uma pessoa que seja fria, que brigue toda hora, que fique reclamando. Deixe ele ver em você uma pessoa que ele admire. Não o contrário, gente. Ele precisa gostar da sua companhia. Você deve cuidar do seu jardim para atrair as borboletas, né? E não repelir, e não afastar, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Caso você ache esse vídeo importante para você compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você deixe seu like. Caso você não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Um beijo, até a próxima e tchau!